O bebê do milionário não parava de chorar até que a empregada fez um gesto surpreendente. O choro atravessa a mansão inteira logo no início da manhã. Um som forte, insistente, quase desesperado. Nada parece capaz de acalmar o bebê do milionário, nem o quarto climatizado, nem os brinquedos importados, nem os especialistas que dominam técnicas impecáveis. O ambiente luxuoso, cheio de luz refletida no mármore, começa a parecer pequeno demais diante daquela turbulência. O milionário, acostumado a controlar tudo ao redor, surge com um semblante abalado, caminhando de um lado para o outro enquanto tenta entender por que a criança está tão inquieta. A cada minuto, o choro cresce, ecoa mais alto, vibra nas paredes da mansão, como se quisesse revelar algo que ninguém está enxergando. Enquanto esse caos toma conta da casa, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo. Isso ajuda muito a história a alcançar mais pessoas. A tensão aumenta quando a manhã avança e nada muda. Os funcionários começam a trocar olhares preocupados, os profissionais contratados para ajudar se mostram confusos, e o milionário perde aos poucos aquela postura impenetrável que todos conhecem. O ar fica pesado, o clima quente de São Paulo parece entrar pelas janelas abertas, e cada ruído da casa se mistura ao choro insistente do bebê. Mesmo cercado de tudo que o dinheiro pode comprar, o milionário sente que está diante de algo que não pode resolver apenas com recursos e respostas prontas. É nesse instante de total descontrole que a empregada entra no quarto sem fazer alarde. Observa a criança de perto, analisa os movimentos, o ritmo da respiração, a agitação do corpinho pequeno. O milionário acompanha cada gesto dela com uma mistura de desconfiança e esperança. E então, de forma inesperada, ela faz um gesto simples, algo que aprendeu anos atrás, ligado às tradições culturais que carrega desde sempre. Um toque suave, quase imperceptível. Um movimento que ninguém considera especial, mas que carrega história, memória e afeto. O efeito é imediato. O bebê reduz o choro como se reconhecesse algo familiar naquele gesto. O ar dentro do quarto parece mudar, a tensão diminui, o milionário fica sem reação por alguns segundos. Aquilo não estava nos livros, não estava nos métodos clínicos, não estava nas orientações técnicas. Estava na vivência dela. No conhecimento que vem de raízes brasileiras profundas, que muitas vezes não recebem o valor que merecem. O milionário sente algo desconfortável dentro de si. Não sabe se é alívio, ciúme, surpresa ou vergonha por nunca ter imaginado que uma resposta tão eficaz pudesse vir de um lugar tão simples. O bebê respira melhor, se aconchega, e a energia do quarto muda completamente. Ele percebe que tudo o que conhece sobre controle, planejamento e lógica pode não ser suficiente para enfrentar o que está por vir. E esse gesto da empregada, aparentemente pequeno, é o início de uma série de acontecimentos que vão transformar a vida de todos dentro daquela mansão ao longo de um ano inteiro, passando por mudanças de estação, conflitos internos, disputas silenciosas, descobertas emocionais e revelações que fazem cada pessoa daquela casa encarar a própria história de um jeito diferente. O dia amanhece quente em São Paulo, com aquele sol forte que atravessa as janelas da mansão de Caio, o milionário conhecido por transformar tudo que toca em sucesso. O jardim impecável está silencioso, os funcionários caminham apressados para organizar a rotina da casa, e o clima parece seguir o mesmo padrão de sempre: disciplina, precisão e controle. Mas tudo isso começa a desmoronar no instante em que um choro estridente ecoa pelo corredor principal, quebrando a harmonia como um trovão inesperado. O bebê de Caio, ainda muito pequeno, desperta com um choro que parece vir do fundo de uma angústia que ninguém entende. A mansão inteira sente o impacto. A governanta, Marta, deixa cair as chaves no chão. O segurança, João, olha para cima como se tivesse escutado uma sirene. A cozinheira interrompe o movimento da panela por puro susto. O som atravessa paredes, portas e até o mármore frio, criando um desconforto que pesa no ar. Caio aparece no corredor com o rosto cansado, mas tentando disfarçar. Ele segura o bebê nos braços, tentando acalmá-lo com movimentos repetitivos, mas nada funciona. O choro aumenta, fica mais alto, mais agudo, mais desesperado. A respiração de Caio acelera, mesmo ele tentando esconder o abalo. Ele passou a vida inteira acreditando que tudo tinha solução lógica, que bastava pagar alguém especialista e o problema sumia. Só que naquela manhã tudo foge completamente da lógica que ele domina. O quarto do bebê está uma bagunça de tentativas falhas. Brinquedos espalhados, mamadeiras prontas, toalhas no chão, o ar-condicionado no máximo. Caio chama mais uma vez a enfermeira,
que tenta uma nova postura, mas o bebê se debate, vira o rosto, chora mais ainda. A mansão inteira começa a ficar tensa, como se cada pessoa ali estivesse segurando a respiração. Ele olha para o relógio, percebe que está atrasado para uma reunião importantíssima com investidores internacionais. Mas o choro o paralisa. O som parece bater diretamente no peito dele, como se dissesse que não adianta fugir, que alguma coisa maior precisa ser encarada. Na cozinha, enquanto prepara o café dos funcionários, a empregada Ana escuta o choro repetido e constante, aquele que parece nunca encontrar fim. Ela sobe as escadas devagar, como faz todos os dias, sem chamar atenção. Ana tem uma serenidade que contrasta com o caos da mansão. Seus passos são leves, o olhar perceptivo. Quando chega na porta do quarto, vê Caio desesperado sem querer admitir que está desesperado. Ele respira fundo ao vê-la ali, como se tivesse medo de parecer fraco. Ana pede para se aproximar e Caio hesita. Algo no orgulho dele trava sua resposta. Mas o bebê chora tão alto que o próprio silêncio interno de Caio desmorona. Ele se afasta alguns passos e deixa Ana chegar perto. Ela pega o bebê com cuidado, apoiando a cabeça com delicadeza, e observa. Ela nota a tensão nos bracinhos, o rosto avermelhado, a respiração irregular. Então, fazendo exatamente o que aprendeu com a avó quando ainda era menina no interior da Bahia, ela passa a mão devagar sobre o peito do bebê, desenhando um movimento que parece simples demais para funcionar. O impacto é imediato. O choro diminui alguns tons. Depois, mais um pouco. O bebê faz um som curto, quase um soluço, e relaxa. É como se reconhecesse aquele toque cheio de memória, cheio de história, cheio de aconchego. A mansão inteira parece prender o fôlego junto. Caio fica completamente imóvel. Ele não entende. Ele tenta processar aquilo como se fosse uma equação difícil, mas não encontra lógica nenhuma. A enfermeira observa chocada. Marta cruza as mãos no peito e sorri discretamente. João lá embaixo sente o ambiente ficar menos pesado, mesmo sem saber o que aconteceu. A energia no quarto muda. A luz que entra pela cortina fica mais suave. O ar frio parece agora acolhedor. A respiração do bebê se encaixa no ritmo tranquilo dos braços de Ana. E Caio, pela primeira vez desde que tudo começou, sente um silêncio tão profundo que chega a incomodar. Ele tenta disfarçar, mas o olhar dele revela algo novo. Uma mistura de vergonha, surpresa e uma pontada de ciúme. Como aquele gesto tão simples e tão fora do mundo caro e sofisticado que ele construiu ao redor poderia ser mais eficaz que tudo que ele tentou. Ana não faz alarde. Não olha com superioridade. Apenas segura o bebê como se aquilo fosse natural, como se aquele conhecimento não tivesse sido ignorado tantas vezes na vida. Ela começa a cantar baixinho uma canção antiga que aprendeu na infância, uma dessas melodias nordestinas que falam de ninar e proteger. O bebê fecha os olhos, se aconchega, respira fundo. Caio sente uma fisgada no peito. Aquele som. Aquela calma. Aquele toque que ele não sabe replicar. É como se o bebê estivesse mais conectado a Ana do que a ele. E isso mexe profundamente com seu orgulho. Ana devolve o bebê já adormecido para ele, com toda delicadeza. Caio o segura como se estivesse pegando uma peça frágil que não sabe exatamente como cuidar. O silêncio que agora domina o quarto revela ainda mais o abalo do milionário. Ele percebe que, por mais dinheiro, por mais poder, por mais prestígio que tenha, existe um universo emocional que ele não domina. E essa percepção pesa mais do que gostaria. Marta entra no quarto e comenta que nunca viu o bebê se acalmar tão rápido. A enfermeira confirma, impressionada. Caio não diz nada. Ele está pensando demais. Pensando no gesto. Pensando no que aquilo significa. Pensando no fato de que alguém tão simples conseguiu romper uma barreira que ele nem sabia que existia. Ana apenas baixa a cabeça e diz que está à disposição se precisarem dela novamente. Ela sai do quarto em silêncio, caminhando pelo corredor com a mesma leveza de sempre, enquanto Caio continua parado, com o bebê nos braços, tentando processar aquele momento. Ele olha para a janela, sente o vento quente entrando, escuta o barulho da rua lá fora, e percebe que aquele foi o começo de algo que ele não sabe controlar. A mansão inteira sente a mudança, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o que está acontecendo dentro do milionário. Nada mais parece igual ao que era quando o dia começou. A manhã continua avançando dentro da mansão, mas tudo parece diferente depois do que aconteceu no quarto do bebê.
O silêncio que se instalou não é confortável. É um silêncio carregado, cheio de perguntas que ninguém ousa fazer, principalmente Caio. Ele anda pelo corredor devagar, ainda com o bebê no colo, observando cada detalhe da casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O mármore brilhante, os móveis sofisticados, as obras de arte nas paredes, nada parece suficiente para explicar o vazio que ele sente ao perceber que não conseguiu acalmar o próprio filho. Ele entrega o bebê para a enfermeira, que agora tenta manter a calma, mesmo sabendo que tudo o que fez antes não funcionou. Caio observa a porta se fechar e passa a mão no rosto, como quem tenta afastar pensamentos desconfortáveis. Ele descobre que existe um espaço dentro de si que ele evitou olhar por anos. E agora, por causa de um choro e de um gesto simples de Ana, esse espaço está completamente exposto. Na cozinha, Ana continua organizando as coisas. O cheiro de café fresco se espalha pelo ambiente, misturado ao perfume suave do bolo que ela colocou no forno. Os outros funcionários a observam com um respeito silencioso. Marta comenta baixinho que nunca viu alguém acalmar uma criança daquele jeito. João balança a cabeça, ainda impressionado. Ana apenas sorri de canto, como quem aceita o elogio mas não deixa aquilo subir a cabeça. Ela aprendeu a vida inteira a ser firme, discreta e eficiente. Nada mais. Caio decide ir até a cozinha, algo que raramente faz, só ele está sempre ocupado demais para interagir com quem trabalha ali. Mas dessa vez, ele precisa ver Ana. Precisa entender o que aconteceu. Ana percebe a presença dele e fica imóvel por um instante. Ela não sabe se ele está ali para reclamar, agradecer ou confrontar. O olhar de Caio está firme, mas ao mesmo tempo vulnerável, como se tivesse perdido a convicção que sempre o acompanhou. Ele respira fundo antes de falar e, mesmo sem admitir, sente um certo constrangimento. Ele nunca foi bom em lidar com fragilidades, especialmente as suas. Ana fica esperando, com a postura respeitosa de sempre, enquanto Caio olha para o fogão, o bolo, o pano de prato dobrado e por fim para ela. Ele agradece, com a voz baixa, quase engolida pelo próprio orgulho. Ana responde com simplicidade, dizendo que apenas fez o que aprendeu desde pequena. Mas Caio continua observando, tentando entender o que existe naquele gesto que ele nunca foi capaz de reproduzir. A conversa termina rápido, mas a presença dele ali mexe com todos. Marta observa da porta, percebendo algo diferente em Caio. João evita olhar diretamente, mas sente que a energia na casa nunca mais será a mesma. A cozinheira abre um sorriso discreto, porque há anos trabalha ali e sabe quando algo começa a mudar na vida do patrão. Caio decide ir para o escritório tentar organizar os pensamentos. No trajeto, ele passa pela sala principal, onde a grande janela revela a vista do jardim. As plantas balançam com o vento quente, os pássaros fazem barulho, e a cidade ao fundo parece viva, intensa, cheia de movimento. Ele pensa em como sempre buscou o controle absoluto e agora percebe que a vida tem formas de mostrar que controle nenhum é completo. Ele se lembra de quando decidiu criar o filho sozinho depois de uma separação cheia de feridas emocionais. Ele acreditava que poderia compensar tudo com estrutura, conforto e a melhor equipe que o dinheiro pudesse contratar. Mas naquela manhã ele descobre que existem coisas que o dinheiro não compra. E isso o incomoda profundamente. Enquanto Caio tenta trabalhar, a mansão passa por mudanças sutis. O clima fica menos frio, os funcionários circulam com uma leveza curiosa, como se Ana tivesse trazido uma energia nova para dentro da casa. O cheiro do bolo começa a dominar o ambiente, criando uma sensação quase familiar, uma sensação que aquela casa nunca teve. Caio sente isso mesmo à distância, como se a mansão inteira tivesse começado a respirar de outro jeito. Quando a tarde chega, o bebê acorda novamente, mas dessa vez com um choro mais leve, menos desesperado. A enfermeira tenta acalmá-lo sozinha, mas Caio percebe que não está funcionando. Ele fica observando da porta, tentando aprender com o olhar. Mas quanto mais ele observa, mais percebe que algo falta. Ele chama Ana, com certo desconforto. Ela chega, olha para o bebê e, antes mesmo de tocá-lo, percebe algo que ninguém percebeu. A fralda está incomodando, o tecido está quente demais para o clima abafado do dia. Ela troca tudo com rapidez, coloca o bebê em uma posição confortável e canta a mesma canção suave. Em poucos minutos o choro desaparece outra vez. Caio observa tudo, sentindo um misto de admiração e desconforto. Ele não sabe se fica aliviado ou humilhado por não conseguir fazer o mesmo. Ana não percebe a intensidade do que ele sente,
mas Marta percebe. Ela observa Caio com atenção, como se pudesse enxergar a luta interna dele. Depois que o bebê dorme, Caio acompanha Ana até a porta do quarto. Ele tenta iniciar uma conversa, mas não sabe por onde começar. Ela percebe a hesitação e decide quebrar o silêncio dizendo que cada bebê tem seu próprio jeito e que às vezes basta um pouco de sensibilidade para entender o que eles precisam. Caio escuta aquelas palavras como se fosse uma revelação. Sensibilidade não é uma palavra que ele usa na própria vida. Ele volta para o escritório com algo novo no peito. Não é orgulho, não é vergonha, é algo mais profundo. Uma necessidade de aprender, de entender, de se aproximar do filho de verdade. Mas ele não sabe como começar. Ele sempre foi guiado por resultados, números e lógica. E agora precisa lidar com emoções, algo que sempre evitou. A noite chega e a mansão muda mais uma vez. As luzes ficam mais baixas, o ar fica mais fresco, os sons ficam suaves. O bebê dorme tranquilo, como se tivesse encontrado um equilíbrio novo. Ana descansa no quarto dos funcionários, mas leva consigo a sensação de que algo grande vai mudar na vida daquela casa. Ela percebeu no olhar de Caio algo que nunca tinha visto antes: humanidade. No quarto principal, Caio se deita, mas não consegue dormir. Ele pensa no gesto simples de Ana, no canto suave, na calma dela. Pensa no bebê que finalmente dormiu nos seus braços depois de semanas de conflitos. Pensa na vida que levou até ali e nas escolhas que fez acreditando que poderia resolver tudo sozinho. O ventilador de teto gira devagar, criando um som constante que se mistura ao barulho distante dos carros na avenida. Caio fecha os olhos e respira fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo que precisa mudar. O orgulho dele, tão forte e tão absoluto, começa a rachar nos cantos. Ele percebe que a força não está apenas no poder, mas na capacidade de se permitir aprender com quem ninguém valoriza. E isso dói. Mas também liberta. A madrugada avança, a cidade vai ficando silenciosa, e Caio finalmente cochila com a sensação estranha de que aquele foi um dos dias mais importantes da sua vida, mesmo que ninguém tenha dito isso em voz alta. O começo daquela manhã na mansão trazia um clima estranho, como se o próprio ar carregasse algo diferente. Caio caminhava pelos corredores ainda pensando no que tinha visto no quarto do pequeno Miguel na noite anterior. O olhar do bebê, tão calmo nos braços de Júlia, não saía da cabeça dele. Era como se tivesse acontecido algo que desafiava qualquer explicação lógica. Caio tentava racionalizar, mas quanto mais pensava, mais percebia que havia ali um elo surgindo entre aquela jovem empregada e o bebê que nem ele, pai da criança, conseguia acalmar. Enquanto isso, Júlia descia lentamente as escadas, ajustando o uniforme que sempre parecia simples demais dentro daquele ambiente onde tudo tinha brilho. Ela já estava acostumada a se sentir deslocada, mas aquela sensação se intensificava quando lembrava do que aconteceu. O bebê parou de chorar assim que ela o segurou. Era estranho até para ela. Júlia, que nunca teve contato com bebês antes, agora parecia ter algum tipo de conexão inesperada com Miguel. E isso mexia com ela de um jeito que não sabia explicar. A cozinha estava silenciosa. Dona Marlene, a governanta, arrumava algumas panelas, evitando olhar diretamente para Júlia. A notícia do que aconteceu se espalhou ali dentro como vento. A empregada nova, sem experiência, conseguiu acalmar a criança que nenhuma babá experiente havia conseguido. Para uns era sorte, para outros era apenas coincidência, mas para Marlene era algo que poderia se transformar em dor de cabeça. Ela temia que Júlia, sem querer, tomasse um espaço que não lhe pertencia. Caio apareceu na porta da cozinha e, pela primeira vez, não trouxe consigo o ar de frieza que costumava ter nas manhãs. Perguntou se Júlia poderia acompanhar ele até o berçário mais tarde. O pedido deixou Marlene irritada, mesmo sem demonstrar. Já Júlia se sentiu nervosa, com as mãos geladas e o coração acelerado, como se fosse ser julgada. Miguel estava novamente agitado naquela manhã. O choro vinha em ondas, mais fortes e longas do que o habitual. Os médicos já haviam dito que ele era uma criança sensível, e Caio tentava aceitar isso, ainda que fosse difícil entender o motivo de tanto desconforto. A babá Helena tentava fazer de tudo, balançava, falava baixo, cantava, mas nada funcionava. O quarto estava tomado pela tensão de frustrações acumuladas. Quando Júlia entrou devagar no quarto, Miguel virou o rosto, como se tivesse reconhecido a presença dela antes mesmo de vê-la. O choro diminuiu por alguns segundos, como se desse a ele tempo de respirar. Helena percebeu e recuou um pouco, desconcertada.
Já Caio observava tudo em silêncio, como se presenciasse algo raro. Júlia se aproximou do berço e estendeu os braços. Miguel foi entregue a ela com certa relutância, principalmente por parte da babá. Assim que o bebê se acomodou nos braços dela, o choro cessou completamente. O ambiente inteiro ficou diferente, mais leve, quase pacífico. Júlia passou a mão pelas costas de Miguel, falando palavras simples e suaves que ela mesma não sabia de onde surgiam. Tudo parecia natural demais. Caio ficou parado ali, observando aquela cena com uma mistura de espanto e confusão. Era a terceira vez que aquilo acontecia. 3 vezes em que Júlia se aproximava do bebê e algo mudava. Não era normal. Mas por mais estranho que fosse, era evidente que Miguel reagia bem apenas com ela. Como pai, isso o incomodava e ao mesmo tempo aliviava, criando um contraste emocional difícil de lidar. Quando Miguel adormeceu, Júlia permaneceu mais um instante ali, como se tivesse medo de entregar o bebê de volta. E Caio, sem perceber, observava os movimentos delicados dela. Havia ali uma doçura que não combinava com a vida dura que Júlia carregava nos ombros. E isso o intrigava ainda mais. A tarde seguiu com a rotina habitual, mas Caio não conseguiu se concentrar no trabalho. Havia algo que ele precisava entender. Chamou Júlia para conversar no escritório. Ela chegou apreensiva, passando as mãos pelo uniforme, como se tentasse disfarçar a ansiedade. Caio perguntou sobre sua experiência com crianças, e ela explicou que nunca havia cuidado de nenhuma. Contou que sua infância foi marcada por responsabilidades que deixaram pouco espaço para qualquer coisa relacionada à maternidade. Quanto mais Júlia falava, mais Caio entendia que o que acontecia não tinha explicação lógica. Não havia técnica, estudo ou costume. Era algo além disso. Um instinto que surgia sem pedir permissão. Caio se viu atento a cada detalhe dela, desde a forma como falava até como desviava o olhar nas partes mais sensíveis da conversa. Durante a tarde, Dona Marlene observava tudo de longe. Ela percebia que Caio não tratava Júlia como tratava as outras empregadas. Havia ali um respeito diferente, uma tensão que não era comum entre patrão e funcionária. Ela não sabia se isso seria bom ou ruim, mas com certeza aquilo iria trazer mudanças na casa. Júlia, por sua vez, tentava ignorar os olhares atravessados e a pressão que começava a sentir. O que mais a preocupava era Miguel. Aquele bebê, por algum motivo desconhecido, trazia uma sensação de responsabilidade profunda para ela, quase como se estivesse ligada a ele de forma invisível. E isso a deixava confusa, mas também determinada a ajudar. No final da tarde, o bebê acordou novamente chorando. Júlia estava no corredor quando ouviu o som agudo. Foi como se uma força puxasse ela para o quarto. Helena estava ali, tentando acalmar Miguel sem sucesso. Júlia respirou fundo e entrou, sentindo os olhares todos sobre ela. Havia enfermeiras, havia Caio, havia Helena com cara de poucos amigos, e havia tensão que tomava conta do ar. Ela pegou Miguel mais uma vez, e mais uma vez o bebê se acalmou instantaneamente. Era como se o corpo dele relaxasse completamente ao sentir o toque dela. Caio observava com olhos fixos, sem piscar, tentando absorver tudo aquilo. Miguel adormeceu rápido, com a respiração suave. Júlia sentiu um aperto no peito, uma emoção que não conseguia controlar. Quando ergueu o olhar, Caio estava perto, tão perto que ela percebeu a expressão dele com total clareza. Era um olhar de agradecimento, de alívio, mas também de algo mais. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. A noite caiu e a casa ficou silenciosa, mas Júlia não conseguia dormir. Ela se perguntava por que Miguel se conectava tanto com ela. Era algo que a emocionava profundamente. No quarto simples onde dormia, ela ficou olhando para o teto, pensando em como sua vida havia mudado tão rápido. Pensando em como tudo parecia estranho e ao mesmo tempo tão natural. Caio também não conseguia descansar. Ele pensava em Júlia, pensava em Miguel, pensava na ligação inexplicável entre os dois. Ele, que sempre manteve distância emocional de tudo, agora se via preso a sentimentos que não sabia como administrar. E, no fundo, sabia que aquilo seria apenas o começo de algo grande, mesmo sem entender exatamente o que. A madrugada avançou e a mansão permaneceu silenciosa, exceto por uma pergunta que pairava na cabeça de todos, principalmente na de Caio: o que estava acontecendo entre Miguel e Júlia? E, por mais que fosse difícil de compreender, a resposta parecia cada vez mais inevitável. A manhã começou diferente na mansão.
Não havia barulho de panelas na cozinha, nem conversas apressadas entre os funcionários. Era como se todos estivessem à espera de algo, mesmo sem saber exatamente o que. O que aconteceu nos últimos dias mexeu com a rotina, com os olhares e até com a forma como cada um caminhava pelos corredores. O nome de Júlia parecia ecoar em cada canto, sempre acompanhado de comentários sussurrados e curiosos. A jovem empregada que ninguém conhecia direito agora era o centro de tudo. Júlia acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias, mas dessa vez havia algo diferente em seu peito. Uma mistura de apreensão e responsabilidade. Ela se levantou devagar, ajeitou o uniforme e respirou fundo. Sabia que, a qualquer momento, o choro de Miguel poderia preencher a casa, e a expectativa de todos recairia sobre ela novamente. Não sabia se aquilo era justo, mas sentia que não tinha escolha. Algo maior estava acontecendo, algo que ela mesma não sabia explicar. Ao sair do quarto, encontrou Dona Marlene no corredor, com expressão dura, como sempre. A governanta não disse nada, apenas observou Júlia passar. Era impossível ignorar o incômodo que crescia dentro dela. Ver a jovem sendo chamada por Caio com tanta frequência e recebendo tanta atenção fazia com que Marlene se sentisse ameaçada. Durante anos, ela foi a responsável por manter tudo sob controle naquele lugar. Agora, uma simples empregada parecia estar tomando espaço. Enquanto isso, Caio estava no escritório, sentado diante da mesa, tentando organizar os pensamentos. Era um homem acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro, influência ou estratégia, mas nada disso ajudava quando se tratava de Miguel. Seu filho estava saudável, mas emocionalmente sensível demais. Desde a perda da mãe, o bebê parecia carregar no corpo um vazio que ninguém conseguia preencher. Até agora. O que Júlia fazia não era algo técnico, não era aprendizado. Era pura conexão. Caio tentava não pensar demais nisso, mas cada vez mais se via observando a jovem com curiosidade crescente. Ela tinha algo que ele não conseguia identificar. Algo simples e ao mesmo tempo poderoso. A mansão já estava movimentada quando o primeiro choro de Miguel ecoou pelo corredor. Era um som forte, desesperado, daqueles que atravessam paredes e alcançam qualquer canto da casa. Júlia, que estava ajudando na organização da sala de jantar, parou imediatamente. Era um chamado silencioso que ela sentia no corpo inteiro. Marlene percebeu e revirou os olhos, claramente irritada com aquela situação. Júlia caminhou rápido até o quarto do bebê. Helena tentava, mais uma vez, acalmá-lo, mas o choro não diminuía. Miguel estava vermelho, agitado, com o corpinho tenso. Caio estava ao lado, tentando ajudar, mas sem sucesso. Quando Júlia surgiu na porta, o ar pareceu mudar. Caio olhou para ela de um jeito que deixava clara a esperança silenciosa. Sem dizer nada, Júlia se aproximou. Helena entregou Miguel de maneira contrariada, mas não tinha outra escolha. Assim que o bebê encostou no colo de Júlia, seu choro começou a cessar. Primeiro ficou mais baixo, depois mais espaçado. Em poucos instantes, transformou-se em um suspiro cansado, típico de quem já estava entregue ao sono. A sala inteira ficou em silêncio, como se todos ali estivessem testemunhando algo quase sobrenatural. Júlia fez movimentos lentos, passando a mão nas costas de Miguel, enquanto balançava suavemente o corpo. Não era uma técnica. Era puro instinto. Caio observava com expressão indescritível. Havia admiração, havia alívio e havia também algo que ele não admitiria nem para si mesmo. Mas era impossível negar. Júlia, sem intenção alguma, estava mudando as coisas dentro daquela casa. Depois que Miguel adormeceu, Júlia o colocou de volta no berço, com toda a delicadeza do mundo. Helena tentou disfarçar o constrangimento, mas era nítido que ela se sentia diminuída. Caio percebeu e se aproximou dela, agradecendo o esforço, mas seu olhar não conseguia se afastar de Júlia. A manhã seguiu com um silêncio carregado de pensamentos. Júlia voltou para suas tarefas, tentando se manter discreta, mas todos os funcionários observavam cada movimento dela. Alguns com curiosidade, outros com ciúmes, outros ainda com admiração. Era impossível manter o anonimato quando até o bebê mostrava que precisava dela. Caio decidiu chamar Júlia novamente ao escritório. Ela entrou com passos leves, sempre, receosa de causar algum incômodo. Ele pediu que ela se sentasse, e ela obedeceu com cuidado. Caio tentou encontrar palavras para o que queria dizer, mas não era um homem acostumado a conversas emocionais.
Perguntou sobre sua vida, sobre sua família, sobre como ela tinha aprendido a lidar com bebês. Júlia respondeu com sinceridade, como sempre fazia. Contou que sua vida foi marcada por dificuldades, que aprendeu a ser forte desde cedo, que nunca teve tempo para pensar em crianças porque lutava apenas para sobreviver. Contou que nunca imaginou trabalhar em uma mansão, muito menos se aproximar de um bebê daquela forma. Caio ouviu cada palavra, e a sensibilidade de Júlia o tocava mais do que ele permitia demonstrar. Era raro ver alguém com tanta simplicidade e tanta verdade no olhar. E isso o intrigava profundamente. Ao mesmo tempo, ele começava a compreender que Miguel precisava dela mais do que de qualquer coisa naquele momento. No meio da conversa, o choro de Miguel voltou a ecoar pelo corredor, mais forte ainda. Caio se levantou no mesmo instante. Júlia, sem hesitar, seguiu atrás. Quando chegaram ao quarto, Miguel estava deitado, se contorcendo, claramente desconfortável. Algo havia mudado no choro dele, algo que indicava que não era apenas sensibilidade. Júlia pegou o bebê novamente e percebeu que ele estava quente. Helena comentou que talvez fosse febre, mas não tinha certeza. Caio se aproximou, preocupado. A respiração do bebê estava mais acelerada do que o normal. Júlia segurou Miguel com firmeza, tentando transmitir calma, mas seu coração estava acelerado. Ela sentiu o bebê encostar o rosto no colo dela, buscando aconchego. E foi nesse instante que percebeu que o choro não era apenas físico. Miguel parecia sentir medo, como se a dor fosse acompanhada por uma tristeza profunda. Júlia sentiu um nó na garganta, como se pudesse sentir o sofrimento dele dentro dela. Caio chamou o pediatra imediatamente. Enquanto isso, Júlia caminhava pelo quarto com o bebê no colo, tentando manter a calma, mesmo sentindo uma preocupação crescente. Helena observava tudo com um misto de irritação e insegurança. Era evidente que Miguel só melhorava quando estava nos braços de Júlia, e isso criava um peso dentro dela. O médico chegou rápido. Examinou Miguel cuidadosamente e disse que era apenas uma irritação estomacal leve, algo comum na infância. Orientou repouso, cuidados e muita calma. Quando Júlia ouviu a palavra calma, sentiu o coração apertar. Ela sabia que Miguel só conseguia isso quando estava com ela. Depois que o médico foi embora, Júlia permaneceu com o bebê por um bom tempo. Caio estava por perto, observando cada gesto. Ele não sabia se admirava mais a forma como ela cuidava de Miguel ou a pessoa que ela mostrava ser a cada dia. Era como se Júlia fosse um remédio silencioso para tudo o que estava quebrado. Miguel finalmente adormeceu. Júlia colocou o bebê no berço e ficou alguns segundos ali, apenas observando. Quando virou para sair, deu de cara com Caio bem próximo. Tão próximo que Júlia sentiu o corpo travar. Ele agradeceu baixinho, num tom que mostrava que não era apenas gratidão simples. Era profundo. Era sincero. Júlia saiu do quarto com o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo com ela mesma. Aquela casa estava transformando tudo. Miguel despertava nela um sentimento inexplicável. E Caio? Caio despertava algo ainda mais confuso. A noite chegou trazendo silêncio, mas não paz. Tudo estava mudando. A conexão entre Miguel e Júlia se intensificava. E Caio, cada vez mais, parecia envolvido por essa ligação invisível. A mansão inteira percebia. Mas ninguém entendia. O amanhecer chegou com um clima pesado na mansão. O céu estava coberto por nuvens grossas, prenúncio de chuva forte, e o vento úmido trazia movimentos estranhos às cortinas dos corredores. Parecia que o ambiente inteiro reagia ao que ocorrerá nos últimos dias. Nada estava igual. Nada seguia a rotina antiga. Era como se cada funcionário andasse mais devagar, mais atento, com receio de interferir na nova dinâmica silenciosa que se formava entre Caio, Júlia e o pequeno Miguel. Júlia acordou antes do relógio despertar. Havia dormido pouco, como se a mente não tivesse parado um segundo sequer. As lembranças da noite anterior, com Miguel febril e Caio observando cada gesto dela, pulsavam de novo em sua cabeça. Não sabia mais como separar o trabalho das emoções. Não sabia se ainda conseguia manter distância da família que começava a enxergar como algo mais do que um emprego. Quando desceu para a cozinha, encontrou Clara preparando café com a expressão preocupada. A cozinheira olhou para Júlia com um ar de cumplicidade, como se já soubesse que algo grande estava em movimento naquela casa. Júlia pegou uma jarra, começou a organizar a bandeja que levaria para o quarto do bebê, mas Clara tocou levemente sua mão,
pedindo que esperasse. Clara perguntou como Miguel estava, se a febre havia baixado, se Júlia tinha conseguido descansar. Júlia respondeu com suavidade, mas no fundo sentia um cansaço emocional que corria no corpo inteiro. Clara sabia. Não precisava ouvir muito para entender. Enquanto Júlia organizava as coisas, Marlene entrou na cozinha com passos firmes demais, como se estivesse tentando reafirmar sua autoridade. A presença dela sempre trazia um ar mais rígido ao ambiente, mas naquela manhã havia algo ainda mais afiado em seu olhar. Ela observou Júlia por alguns instantes, talvez esperando algum erro, alguma falha, alguma brecha para criticar. Marlene comentou que as prioridades da casa estavam se perdendo, que os funcionários estavam se deixando levar por sentimentalismo e que não podiam esquecer que viviam a serviço da ordem perfeita que o milionário sempre exigiu. Mas Clara rebateu com educação. Disse que a casa também precisava de humanidade, que Miguel era apenas um bebê, e que Júlia merecia reconhecimento, não pressão. A troca de olhares entre Marlene e Júlia deixou claro que a tensão entre elas estava crescendo. A governanta sentia que a presença da jovem ameaçava sua posição consolidada de confiança dentro da mansão. E a cada vez que Caio chamava Júlia para algo, esse incômodo aumentava. Júlia decidiu não revidar. Pegou a bandeja e subiu. No caminho, sentiu o coração bater mais forte, imaginando como encontraria Miguel naquela manhã. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Helena sentada ao lado do berço com o olhar exausto. Miguel estava acordado, mas não chorava. Apenas observava o teto, inquieto. Quando viu Júlia entrar, Miguel esticou os braços, emitindo sons baixos, como se reconhecesse a presença dela imediatamente. Helena suspirou, levantou-se e entregou espaço sem discutir. Júlia pegou Miguel no colo e sentiu o corpinho ainda quente, mas muito melhor do que na noite anterior. O bebê relaxou instantaneamente, encostando o rosto no peito dela como se buscasse um lugar seguro. Caio entrou poucos minutos depois, ainda com o cabelo bagunçado, sem terno, num raro momento em que... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Não parecia o homem impecável e imbatível que todos conheciam. Assim que viu Júlia com Miguel, seus ombros relaxaram. A primeira coisa que perguntou foi se a febre havia passado. Júlia respondeu com calma, explicando que o bebê parecia melhor, mas que precisava de descanso e tranquilidade. Os olhos de Caio deslizaram para o rosto dela com uma intensidade que deixou Júlia desconcertada. Era como se ele estivesse tentando compreender algo que nunca soube enxergar. Ali, naquele quarto, com Miguel nos braços dela, tudo parecia fazer sentido. Caio agradeceu de novo, mas dessa vez sua voz saiu mais baixa, carregada por algo que não se encaixava apenas em gratidão. Ele decidiu ficar ali por um tempo. Observou Júlia alimentar o bebê, ajeitar o cobertor, limpar o rostinho dele, cantarolar baixinho. Aquela simplicidade, aquela delicadeza, aquela entrega sem esperar nada em troca mexia com ele de uma forma que tentava esconder. Mas não conseguia. O clima entre os três era tão forte que parecia preencher o quarto inteiro. Quando Júlia percebeu que Caio a observava de novo, desviou o olhar imediatamente. Aquilo a deixava vulnerável. Assustada. Confusa. Não era certa essa ligação silenciosa. Não era adequada. Mas estava acontecendo. A manhã continuou com Miguel mais estável. Júlia ficou ao lado dele quase o tempo inteiro, enquanto Caio tentava retomar o trabalho no escritório, embora fosse visível que sua mente estava longe dos contratos e números. Por volta do meio-dia, Caio chamou Júlia para conversar na sala de estar. Ela chegou receosa, imaginando que talvez tivesse feito algo errado. Mas Caio pediu que se sentasse e respirou fundo antes de começar. Ele explicou que estava tentando reorganizar as tarefas da casa e que, a partir daquele momento, queria que Júlia ficasse dedicada, exclusivamente, ao cuidado de Miguel. O coração dela acelerou, e a expressão de surpresa foi imediata. Nunca imaginou receber algo assim. Helena, ao ouvir a notícia poucos minutos depois, teve uma reação que misturava constrangimento e raiva silenciosa, mas escondeu como pôde. Caio continuou falando, dizendo que não era uma promoção oficial, mas que confiava em Júlia e que o bebê claramente precisava dela de uma maneira que ninguém conseguia explicar. Ele tentou manter o tom profissional, mas era impossível ignorar o brilho diferente nos olhos dele. Júlia agradeceu,
embora sua voz tremesse. Ela sentia medo de assumir tamanha responsabilidade, mas também sentia algo que nunca tinha experimentado: valorização. Era como se, pela primeira vez, alguém enxergasse nela algo além de uma funcionária qualquer. Durante a tarde, a mansão viveu momentos mais tranquilos. Miguel dormiu mais do que o normal, provavelmente cansado dos últimos dias. Júlia o observava com carinho, enquanto organizava silenciosamente o quarto, deixando tudo mais leve e acolhedor. No corredor, Clara e Helena conversavam sobre a nova função de Júlia. Helena parecia ressentida, mas Clara dizia que não adiantava lutar contra algo que era claramente natural. Contava que Miguel reagia a Júlia de uma forma que nenhuma técnica profissional explicava. Helena ouviu, mas não concordou. A chuva começou forte no final da tarde. Raios iluminavam a sala enquanto Júlia atravessava o corredor com Miguel no colo, enrolado no cobertor azul. O bebê estava inquieto novamente, talvez reagindo ao barulho da tempestade. Caio ouviu o choro e saiu do escritório. O vento balançava janelas, o som da chuva parecia preencher todos os cômodos, e a luz oscilava de tempos em tempos. Miguel se assustava, mas assim que Júlia o abraçou com mais firmeza, ele se acalmou um pouco. O barulho ainda o deixava sensível, mas não entrava em desespero enquanto estivesse com ela. Caio se aproximou e ficou ali, observando os dois. O mundo lá fora parecia distante. O clima, a chuva, os trovões, tudo perdia força diante daquela cena silenciosa e tão cheia de sentimento. Foi nesse instante que Caio percebeu algo dentro dele, algo que tentava negar desde o primeiro dia. Ele estava se envolvendo com Júlia. Cada gesto, cada expressão, cada cuidado dela com Miguel o tocava de um jeito que ele não conseguia controlar. Não era apenas admiração. Era algo que crescia sem permissão. Júlia percebeu o olhar dele, mas fingiu não notar. Era mais seguro assim. Mais tarde, quando Miguel adormeceu novamente, Caio acompanhou Júlia até a porta do quarto. O silêncio entre eles era diferente daquela vez. Não era incômodo. Era cheio de coisas não ditas. Cada um carregava um sentimento que não sabia como expressar sem ultrapassar limites. Quando Júlia se despediu e começou a caminhar pelo corredor, Caio ficou parado por alguns segundos, observando a silhueta dela desaparecer na curva. Havia um nó na garganta dele. Algo difícil de engolir. A noite caiu com um silêncio inesperado. Miguel dormia profundamente, e a chuva já tinha diminuído. A mansão parecia respirar com alívio, mesmo que ninguém soubesse direito por quê. Mas uma coisa era clara: tudo estava mudando. Nada mais voltaria a ser como antes. Amanhã começa com um silêncio estranho na mansão de Caio, aquele tipo de silêncio que parece anunciar que alguma coisa está mudando de lugar, mesmo que ninguém consiga explicar exatamente o que. O sol entra pelas janelas enormes e preenche a sala com uma claridade dourada, enquanto Caio caminha devagar pelo corredor ainda tentando processar tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ele sente o corpo cansado, mas a mente desperta, ocupada demais com a figura de Manuela, com o gesto inesperado que ela fez quando conseguiu acalmar o bebê como se tivesse nascido para aquilo. Ele passa pela porta do quarto onde Davi dorme e, por alguns instantes, apenas observa o menino respirando devagar, completamente entregue ao descanso. É impossível esquecer como aquela casa viveu semanas de exaustão, noites sem paz, crises que pareciam nunca acabar. Ver Davi tranquilo mexe com Caio de uma maneira que ele não sabe dizer em voz alta. Há uma mistura de alívio e admiração que sempre o leva de volta ao mesmo ponto: Manuela. Caio continua andando, sentindo o piso gelado sob os pés, e a lembrança daquela noite insiste em voltar. O choro desesperado, o desespero que tomou conta da mansão, a tentativa frustrada de todos os profissionais contratados para ajudar, e então Manuela entrando no quarto com uma calma que contrastava com o caos. Ele revê a cena como se estivesse acontecendo naquele instante. A forma suave como ela segurou o bebê, o modo como seu corpo encontrou o ritmo exato para acalmar Davi. O silêncio repentino que tomou o quarto ainda ecoa na mente dele. Do lado de fora, no pequeno bairro onde mora, Manuela arruma a cozinha simples enquanto Miguel termina de se vestir para ir à aula. Ela faz tudo com uma delicadeza tão própria que parece transformar até os gestos mais comuns em algo cheio de intenção. O cheiro de café recém-passado se espalha pelo ambiente, misturado ao vento que entra pela janela e traz um pouco da rua, das vozes dos vizinhos, da movimentação do início do dia. Miguel observa a mãe com aquele carinho silencioso que só filhos atentos têm, como se entendesse mais do que deveria para sua idade. Manuela, porém,
está com a cabeça longe dali. Ela pensa em Caio e na maneira como ele ficou olhando enquanto ela acalmava Davi, como se estivesse vendo algo impossível. Lembra do olhar dele quando finalmente entendeu que o bebê havia parado de chorar porque encontrou um lugar seguro nos braços dela. E isso deixa o peito dela apertado de um jeito que ela tenta esconder até de si mesma. Ela já trabalhou em muitas casas antes, mas nenhuma mexeu com ela desse jeito. Ela nunca sentiu essa mistura de responsabilidade e conexão, especialmente com alguém tão distante da sua realidade como Caio. Enquanto a manhã avança, Caio decide sair da mansão para tentar esvaziar a cabeça. Ele dirige pela orla, observando o mar refletindo o sol, as ondas quebrando com força, como se pudessem levar embora tudo que pesa dentro dele. Ele estaciona o carro e desce, respirando fundo o ar salgado, deixando que o vento bagunce seu cabelo e acalme um pouco a inquietação que insiste em acompanhá-lo. Caio pensa na relação com Bianca, ou melhor, na ausência dela. A presença física de Bianca na mansão anda cada vez mais rara, e quando ela aparece, parece mais uma visitante apressada do que alguém realmente envolvida com a própria família. Ele tenta entender, tenta justificar, mas percebe que apenas empurra a verdade para longe. Ela não faz parte da rotina, não faz parte das decisões sobre Eduardo, não está presente. E, enquanto isso, Manuela ocupa espaços que Bianca nunca se preocupou em preencher. Em casa, Bianca se arruma diante do espelho com uma pressa impaciente, como se tivesse sempre um compromisso mais importante do que resolver a vida que deixou para trás. Ela procura a bolsa, ajusta o cabelo, troca de roupa 2 vezes e mal presta atenção ao telefone que vibra sem parar. A cabeça dela está voltada para aparências, convites, eventos, tudo aquilo que a faz sentir que está acima dos problemas da mansão. Em nenhum momento ela pensa no gesto de Manuela, ou no impacto que a ausência dela mesma causa dentro de casa. Ela apenas segue ignorando, como se não tivesse responsabilidade alguma. Enquanto Bianca sai sem avisar e sem olhar para trás, Caio volta para casa tentando se convencer de que tudo está sob controle, de que as coisas apenas parecem maiores do que realmente são. Mas quando ele atravessa a porta e encontra Manuela segurando Davi com aquele cuidado que ele já começou a reconhecer como único, o chão parece mudar de lugar. A cena é simples, comum até, mas tem uma força que ele não consegue ignorar. Davi dorme tranquilo no colo de Manuela, o rosto colado no peito dela, como se aquele fosse o único lugar do mundo onde o bebê realmente descansa. Manuela levanta a cabeça quando percebe Caio ali e sorri de um jeito discreto, quase tímido. Caio sente um calor estranho subir pelo corpo, algo que mistura gratidão com algo mais profundo, algo que ele não ousa admitir. Ele agradece, sem saber exatamente como fazer isso sem parecer vulnerável demais. E Manuela responde com aquele jeito simples e seguro que sempre faz tudo parecer mais leve do que realmente é. Miguel chega da escola no final da tarde e corre para contar à mãe como foi o dia, enquanto Caio observa de longe aquela relação entre mãe e filho. Ele nunca teve aquilo. Nunca sentiu aquele tipo de amor tão direto, tão firme, tão presente. A forma como Manuela cuida de Miguel é a mesma forma como ela cuida de Davi. Uma forma que não se aprende, que nasce com ela. Mais tarde, já quase anoitecendo, Caio decide arriscar e pergunta a Manuela se ela gostaria de jantar ali com Miguel. O convite sai meio torto, meio tímido, mas sincero. Manuela hesita por alguns segundos, como se estivesse avaliando todas as implicações invisíveis daquele gesto, mas acaba aceitando. E o jantar acontece de um jeito inesperado. Sem formalidades, sem tensão, apenas uma convivência natural que surge como se tivesse sempre feito parte da rotina deles. Miguel conta histórias, Caio ri de maneira solta, Davi dorme serenamente. A mansão, tão grande e tão fria por tantos anos, finalmente parece uma casa de verdade. E esse detalhe, esse simples detalhe, mexe com Caio mais do que ele gostaria. Ele percebe que está vivendo uma mudança silenciosa, um tipo de transformação que acontece sem aviso, sem permissão, sem que ele pudesse controlar. Quando a noite termina e Manuela se despede com Miguel nos braços, Caio fica parado olhando para a porta fechada. Ele sente que algo dentro dele se deslocou de um jeito irreversível. Ele não sabe nomear, não sabe explicar, mas sabe que dali em diante nada será igual. E isso o assusta tanto quanto o atrai. A manhã começa com um clima diferente na mansão de Caio, como se o jantar da noite anterior tivesse deixado marcas invisíveis espalhadas pelos cômodos. Há um cheiro suave de café vindo da cozinha, o tipo de aroma que chega discreto mas muda completamente a sensação do ambiente. Caio desce as escadas ainda sentindo aquela memória viva do riso de Miguel e da forma como Manuela olhou para ele enquanto recolhia os pratos,
como se um laço tivesse sido criado ali sem que nenhum dos dois tivesse percebido o momento exato em que aconteceu. Caio passa pela sala e encontra Davi acordado no carrinho, mexendo as mãos no ar como se estivesse tentando alcançar alguma coisa. O bebê está mais calmo do que de costume, e isso já se tornou um padrão desde que Manuela começou a participar mais da rotina dele. Caio se inclina e toca a mão do filho, sentindo aquele gesto simples provocar uma sensação quente no peito. Ele sussurra algo quase inaudível, como se quisesse se acostumar com a ideia de ser pai de verdade, não apenas alguém presente fisicamente. Enquanto isso, Manuela chega pelo portão lateral com Miguel ao seu lado. A roupa simples, o cabelo preso, a postura tranquila. Ela entra com a naturalidade de quem aprendeu o ritmo da casa. Ao ver Caio na sala, ela oferece um sorriso. Miguel corre até Davi e começa a brincar com ele, falando palavras desconexas que arrancam pequenas risadas do bebê. Caio observa aquela interação com um misto de surpresa e conforto. Ele nunca imaginou que sua casa, tão silenciosa e impessoal, pudesse se encher daquele tipo de som. Manuela inicia o trabalho do dia tentando manter a cabeça focada, mas o jantar da noite anterior insiste em voltar, principalmente a forma como Caio a olhou enquanto ela conversava com Miguel. Foi um olhar que ela não sabe interpretar completamente, mas que não consegue ignorar. Manuela sempre foi muito firme com seus próprios limites, especialmente no trabalho, mas Caio tem um jeito de deixá-la vulnerável sem esforço algum. Ela tenta afastar esses pensamentos enquanto arruma a lavanderia, mas eles insistem em segui-la. Bianca aparece no meio da manhã, usando roupas caras e trazendo um perfume forte que preenche o corredor. Ela anda pela casa como quem não tem intenção de permanecer por muito tempo, apenas o suficiente para causar impacto. Ao ver Manuela cuidando de Davi, ela estreita os olhos e observa em silêncio por alguns segundos, como se estivesse montando alguma teoria dentro da própria cabeça. Há uma tensão no ar que Manuela percebe, mesmo que Bianca tente esconder atrás de um sorriso afiado. Caio surge na sala quase no mesmo instante, e Bianca aproveita para se aproximar dele. Ela passa a mão no braço dele enquanto fala sobre um compromisso social que deseja que ele vá, um evento que ela insiste que é importante. Caio escuta, mas claramente sua mente está distante. Ele olha para Davi nos braços de Manuela e a forma como o bebê parece completamente confortável ali. Ele já percebeu que quando ela está perto, tudo na mansão ganha outra harmonia. Bianca percebe o olhar dele e tenta puxá-lo de volta para o momento, mas Caio responde com frases curtas, quase automáticas. Ele não quer discutir, mas também não quer fingir que está disposto a seguir a agenda dela. Bianca sente a resistência e muda o tom, agora falando com mais firmeza, tentando provocar ciúmes ao insinuar que Caio está ocupado demais com assuntos domésticos. A frase fica solta no ar, carregada de intenção. Manuela sente o impacto mesmo à distância, mas permanece quieta, respirando fundo para não demonstrar nada. O almoço acontece de forma tensa. Bianca insiste em sentar perto de Caio, como se quisesse marcar território, enquanto observa cada gesto de Manuela com o canto dos olhos. Caio tenta ser cordial, mas o ambiente está carregado. Miguel percebe o clima e fica em silêncio, comendo devagar, sem o brilho animado que costuma ter Manuela. Mantém a postura profissional, mesmo que o coração esteja acelerado por algo que ela não sabe se é medo, insegurança ou apenas um alerta interno. Depois do almoço, Bianca vai embora deixando para trás um rastro de inquietação. Caio finalmente respira aliviado e se dirige a Manuela para agradecer pelo trabalho. Ele fala de forma sincera, com um tom que faz Manuela sentir um calor inesperado subir pelo corpo. Miguel observa os dois e dá um sorrisinho curioso, como se entendesse alguma coisa que nem os adultos perceberam ainda. Ao longo da tarde, Caio acompanha Manuela na arrumação de um dos quartos, algo que ele normalmente não faria, mas que agora parece natural. Eles conversam sobre pequenas coisas, sobre a rotina, sobre Miguel, e cada frase dita carrega uma aproximação lenta, mas evidente. A presença de Manuela tem um efeito curioso sobre ele, como se o lembrasse de quem ele era antes das responsabilidades, antes das pressões, antes da vida virar um amontoado de compromissos e expectativas. Com ela, tudo parece simples, e ao mesmo tempo, assustador. Enquanto recolhe as roupas de cama, Manuela sente o olhar de Caio sobre ela por longos segundos. Quando ela se vira, os dois ficam próximos demais. Há um silêncio rápido, denso, quase palpável. O coração dela dispara, e Caio percebe, mas nenhum dos dois diz nada. Em vez disso, Manuela baixa a cabeça e continua o trabalho. Caio sente um impulso de dizer alguma coisa,
mas não sabe por onde começar. Ele não quer ser imprudente, mas também não quer voltar a fingir que nada está acontecendo. Ao final do dia, Miguel brinca no jardim enquanto Manuela arruma as últimas coisas. Caio aparece na porta e observa os dois. O sol vai descendo devagar, tingindo o céu com tons alaranjados. É uma cena simples, mas tem algo profundamente emocional ali. Ele percebe que está começando a imaginar uma vida diferente, uma vida que nunca fez parte dos planos dele, mas que agora parece impossível de ignorar. Quando Manuela termina, pega Miguel pela mão e se aproxima para avisar que está indo embora. Caio agradece novamente, desta vez com a voz baixa, carregada de algo que ele não ousa demonstrar demais. Manuela sente e tenta manter distância emocional, mas a conexão entre eles fica cada vez mais forte, como fios invisíveis puxando um ao outro. Ela atravessa o portão com Miguel e desaparece pela rua iluminada pelos postes, enquanto Caio permanece parado na porta, observando a silhueta dela até sumir completamente. Ele sente um vazio estranho quando ela se afasta, um vazio que ele não sentia antes, como se a casa voltasse a ser grande demais, silenciosa demais, fria demais. Naquele momento, Caio entende que já não está apenas admirando Manuela. Ele está envolvido. E isso o deixa inquieto, porque sabe que nada na vida dele é simples. Nada do que sente pode ser vivido sem consequências. Mas, mesmo que lute contra, ele percebe que não consegue mais evitar. O que começou com um gesto surpreendente que acalmou o bebê parece estar se transformando em algo que nenhum dos dois esperava. O dia começa com o sol entrando pelas janelas da mansão de Caio, iluminando o corredor amplo e aquecendo levemente o piso frio. Caio já está de pé, olhando pela varanda, sentindo o vento da manhã misturar o cheiro do mar com o aroma da cidade acordando. Há algo diferente no ar. Não é apenas a rotina que mudou, mas a forma como ele se sente dentro da própria casa. Antes, cada cômodo parecia vazio, frio e distante. Agora, mesmo com toda a grandiosidade do lugar, existe vida e movimento. Miguel e Davi transformaram aquele espaço com risos, choros, passos rápidos e pequenos gestos de afeto. Manuela é o elo invisível que mantém tudo funcionando e, ao mesmo tempo, cria laços silenciosos com todos. Enquanto Caio observa, Manuela entra na cozinha preparando o café da manhã. Ela está com Miguel ao lado, ajustando a mochila do filho para a escola. Ele sorri, cheio de energia, e fala sobre a expectativa do dia, sobre tarefas simples que parecem gigantes quando se é criança. Manuela ri junto, mexendo o pão na frigideira, sentindo que cada manhã como aquela é uma pequena vitória. O bebê Davi dorme tranquilamente em seu berço, embalado pelo som da casa que, pela primeira vez, transmite paz. Caio desce para cumprimentar os dois. Ele chega silencioso, quase tentando não interromper a rotina deles. Miguel corre para abraçá-lo, e Caio sente um calor diferente, um orgulho silencioso e profundo. Ele observa Manuela e pensa na forma como ela mudou tudo sem perceber, transformando pequenos momentos em algo significativo. Ela percebe o olhar dele e sorri discretamente, desviando o foco para Miguel e Davi. Após o café, Manuela prepara Miguel para a escola. Ela ajeita a mochila, revisa se ele tem tudo, conversa sobre a lição de casa e sobre como se comportar com os colegas. Caio ajuda segurando a porta do carro e observando os detalhes da rotina, percebendo como a vida de alguém pode ser simples, mas cheia de significado quando há cuidado e atenção. Miguel entra no carro e sorri, olhando para Manuela antes de colocar o cinto. Ela acena, e Caio sente uma pontada de afeto que não sabe bem como lidar. Enquanto o carro segue para a escola, Caio permanece na mansão observando Davi no berço. Ele se aproxima. Devagar, tocando a mão pequena do bebê e pensando em como tudo o que aconteceu mudou sua percepção de família. Cada gesto de Manuela, cada sorriso, cada cuidado com o bebê é uma lição silenciosa para ele. Ele percebe que o verdadeiro poder não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas com atenção, carinho e presença. Mais tarde, Manuela retorna da escola, Miguel animado e cheio de histórias. Ele fala sobre professores, amigos, pequenas aventuras, e Manuela escuta atentamente, rindo, questionando, se envolvendo. Caio observa de longe, percebendo que o vínculo entre mãe e filho é algo que ele sempre admirou, mas que nunca conseguiu ter na própria vida. Ele sente uma vontade crescente de fazer parte desse universo sem invadir, apenas apoiando e protegendo. Bianca aparece inesperadamente, caminhando pela rua até a porta da mansão. Ela não bate, apenas entra,
segurando bolsas caras e usando roupas que denunciam um evento recente. Ao ver Caio e Manuela juntos, seu sorriso se transforma em tensão velada. Ela se aproxima de Caio, tentando puxar a atenção dele com conversa sobre compromissos e aparências. Ele responde com cortesias automáticas, sem realmente se envolver na discussão, e observa de relance o comportamento de Manuela, que permanece firme e tranquila. A postura dela incomoda Bianca, que percebe que não pode mais controlar o espaço da casa com gestos simples. Miguel percebe o clima tenso e se mantém ao lado da mãe. Ele segura a mão dela de maneira discreta, como se dissesse que ela não está sozinha. Manuela agradece mentalmente, sentindo-se fortalecida pela presença silenciosa do filho. Caio percebe a conexão sutil e sente que precisa proteger aquele equilíbrio sem forçar nada. Ele sabe que a presença de Bianca pode complicar as coisas emocionalmente, mas também entende que deve manter calma e clareza. Após algumas horas, Bianca finalmente se retira, deixando o clima mais leve. Caio respira fundo e se aproxima de Manuela, dizendo que agradece por tudo que ela tem feito. Ele fala com sinceridade, com um tom que mostra vulnerabilidade, mas também respeito. Manuela escuta, sente a sinceridade e responde com a mesma calma que sempre teve, mantendo a distância profissional, mas sem negar a conexão que vem se formando entre eles. Miguel observa, sorrindo, e sente a felicidade silenciosa que paira no ar. No fim da tarde, Caio decide levar Davi para um passeio no jardim da mansão. Manuela ajuda, ajustando o bebê no carrinho, enquanto Miguel acompanha correndo, cheio de energia. A grama ainda molhada do orvalho, o cheiro das flores e do vento fresco que entra pelos portões criam um cenário perfeito para pequenos gestos de cuidado e brincadeiras simples. Caio começa a entender que esses momentos, aparentemente comuns, são os que constroem relações sólidas e verdadeiras. Enquanto Davi sorri para Caio e Miguel, Manuela percebe algo no olhar dele. É um misto de afeto, admiração e uma pontada de vulnerabilidade que ele raramente demonstra. Ela se mantém calma, mas o coração acelera, reconhecendo que aquela conexão vai além do trabalho ou da obrigação. É algo que nasceu naturalmente, com o tempo e com cada gesto silencioso que ele observa diariamente. Quando o sol começa a se pôr, Miguel corre de volta para Manuela e eles entram na mansão. Caio fica alguns instantes no jardim, respirando fundo, refletindo sobre cada escolha recente, sobre cada passo dado para manter todos seguros e felizes. Ele percebe que proteger aquela rotina, cuidar do bebê, apoiar Manuela e Miguel não é apenas uma responsabilidade. É algo que transforma a vida dele também. No jantar, a casa está silenciosa, mas não fria. Manuela prepara algo simples, Miguel come animado e Davi observa cada movimento com curiosidade. Caio participa da conversa, fazendo perguntas, rindo das respostas de Miguel, e admirando a forma como Manuela mantém a serenidade e a firmeza em cada gesto. Bianca não está presente, e isso deixa o ambiente mais leve, permitindo que todos sintam a intimidade crescente entre eles. Ao final da noite, Manuela coloca Davi para dormir. Caio se aproxima, observando cada detalhe, cada cuidado. Ele sente uma mistura de orgulho, afeição e preocupação silenciosa, mas também sabe que não pode se intrometer demais. Miguel já dorme tranquilo, exausto e feliz com o dia cheio de descobertas. Manuela se senta por alguns instantes, respirando fundo, sentindo que cada dia está mudando a vida deles lentamente, mas de forma irreversível. Caio observa de longe, percebendo que a mansão finalmente começou a se transformar em algo vivo. Ele sente uma conexão forte com cada um ali, mas principalmente com Manuela. Cada gesto dela, cada sorriso, cada cuidado com o bebê é uma lembrança de que pequenas ações têm impactos profundos. Ele entende que agora, mais do que nunca, precisa ser paciente, atento e presente, mas sem forçar nada. A noite cai, e a mansão permanece iluminada por pequenas luzes quentes. Caio se senta no sofá, pensando nos próximos passos, mas principalmente refletindo sobre o que já aconteceu. O bebê que não parava de chorar e que agora dorme tranquilo, Miguel sorrindo novamente, Manuela calma e segura, e a presença silenciosa de Bianca que ainda pode trazer desafios, mas que não pode mais controlar o coração de ninguém. E naquele silêncio que agora é confortável, Caio sente que, apesar de tudo, está exatamente onde deveria estar. O dia começa com uma luz suave entrando pela varanda da mansão. Caio já está acordado, sentado à mesa de café da manhã, observando Davi dormir no berço. Cada pequeno movimento do bebê parece prender a atenção dele, fazendo perceber como a vida pode ser delicada e intensa ao mesmo tempo.
Ele sente a responsabilidade aumentando, mas também uma espécie de satisfação silenciosa que ele nunca havia experimentado antes. Cada passo de Manuela, cada sorriso de Miguel, cada gesto de cuidado com Davi parece acender algo dentro dele, uma sensação de pertencimento que ele não sabia que podia sentir. Manuela entra na cozinha com Miguel, os dois rindo de algo que aconteceu no caminho da escola. Ela carrega na mão uma pequena sacola com pão e frutas, detalhes simples que mostram como a rotina deles é cheia de cuidado e carinho, mesmo em pequenas coisas. Miguel corre até Caio e entrega uma fruta com entusiasmo, e o milionário sente um calor no peito. Ele percebe que esses momentos são únicos, que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar essa sensação de família verdadeira crescendo diante dos seus olhos. Davi desperta com um pequeno choro, mas diferente de antes, não é um choro desesperado. Manuela pega o bebê nos braços e o acalma com a mesma calma que sempre teve. Caio observa, fascinado com a facilidade com que ela entende cada necessidade do filho dele, como se tivesse nascido para isso. Ele percebe que não é apenas a habilidade prática que impressiona, mas a forma como ela se conecta emocionalmente com a criança. Cada gesto dela carrega segurança e afeto, algo que nenhuma tecnologia ou contratação poderia substituir. Enquanto isso, Bianca aparece na entrada da mansão sem avisar. Ela entra com passos firmes, carregando uma aura de controle e autoridade que ela insiste em projetar sobre todos ao redor. Caio respira fundo e observa, sentindo a tensão no ar aumentar. Manuela percebe a presença dela, mas mantém a calma, segurando Davi no colo com firmeza e transmitindo segurança. Miguel se aproxima da mãe e da figura de Bianca, curioso, mas também atento ao clima estranho. Bianca se aproxima de Caio, tentando chamar sua atenção para assuntos da empresa e eventos sociais que exigem sua presença. Ele responde com cordialidade, mas o tom de voz revela que sua mente está em outro lugar, observando Manuela e Davi. Bianca percebe a resistência dele e muda o tom, insinuando que ele está dedicado demais à rotina doméstica, tentando provocar alguma reação emocional. Caio mantém o olhar firme, sem ceder, mostrando que sua prioridade agora é proteger a casa e a família que se forma ali, e não ser manipulado por pressões externas. O dia segue com pequenas tensões, mas também com momentos de leveza. Caio e Manuela preparam Davi para um passeio no jardim, enquanto Miguel acompanha animado. O vento fresco, o cheiro da grama molhada e o canto distante dos pássaros tornam um cenário perfeito para brincadeiras e risadas. Caio sente que cada detalhe importa, que cada passo dado para garantir a felicidade de Davi e Miguel é um investimento que nenhum contrato poderia substituir. Ele percebe que o verdadeiro poder está em criar segurança, estabilidade e amor, mesmo diante de desafios externos. Mais tarde, Caio decide se aproximar de Manuela para conversar em particular. Ele fala sobre o impacto que ela teve na rotina da casa e na vida de todos, sem esconder a admiração que sente. Manuela escuta atentamente, sentindo-se reconhecida, mas também tentando manter os limites profissionais. Ela entende que cada gesto dela influencia Caio emocionalmente, mas também percebe que ele é um homem que aprendeu a lidar com o mundo de formas que ela nem imagina. Miguel observa de longe, percebendo a tensão positiva entre os dois adultos. Bianca, sentindo que perdeu espaço emocional na casa, começa a agir de forma mais insistente. Ela tenta envolver Caio em eventos, negócios e compromissos, mas cada tentativa é sutilmente desviada ou ignorada por ele. O ambiente se mantém tenso, mas seguro, porque Caio aprendeu a equilibrar prioridades e emoções. Manuela continua desempenhando seu papel com serenidade, fortalecendo o vínculo com Davi e Miguel e garantindo que a rotina permaneça harmônica, mesmo diante da presença incômoda de Bianca. No final da tarde, Caio decide levar Miguel e Davi para passear fora da mansão. Eles caminham pelo bairro, observando a vida ao redor, os vizinhos, as ruas que transbordam o cotidiano. É uma experiência simples, mas cheia de significado, porque permite que todos se conectem com o mundo fora da mansão. Miguel corre pelo parque, brinca com outras crianças, enquanto Davi observa tudo com atenção. Caio percebe que esse tipo de interação é essencial para criar memórias duradouras, e sente orgulho silencioso ao ver a felicidade de cada um deles. Durante o passeio, Manuela e Caio conversam sobre o futuro. Eles discutem pequenas decisões, ajustes na rotina, formas de garantir que Davi e Miguel cresçam em segurança e com estabilidade emocional. A conversa é séria, mas cheia de respeito e confiança. Caio percebe que nunca havia tido alguém com quem pudesse dividir preocupações cotidianas de forma tão natural e construtiva. Manuela sente que a parceria que está surgindo é sólida,
baseada em respeito, cuidado e confiança, e não apenas necessidade ou obrigação. Quando retornam à mansão, a noite cai, e a luz suave dos postes ilumina o jardim. Caio observa Manuela colocando Davi para dormir e Miguel ajeitando seu quarto para a noite. Ele sente um misto de emoção e gratidão, percebendo que a casa finalmente se transformou em um lar, que a rotina está se equilibrando, e que cada passo dado até ali foi essencial. Cada gesto, cada sorriso, cada cuidado teve um impacto direto no bem-estar deles. Antes de encerrar o dia, Caio se aproxima de Manuela e fala com sinceridade sobre o quanto aprecia o que ela faz. Ele não usa palavras vazias, apenas reconhecimento genuíno, e Manuela responde com uma mistura de timidez e firmeza, reconhecendo que a conexão entre eles cresceu naturalmente. Miguel, ouvindo de longe, sorri e se aconchega em seu quarto, percebendo que a harmonia da casa é resultado de cuidado, atenção e presença. A noite termina com Caio sentado sozinho na varanda, observando a mansão iluminada de forma acolhedora. Ele pensa em Bianca, mas também percebe que nada do que ela possa fazer conseguirá desfazer o que está crescendo ali. Ele sente orgulho do que construiu até agora, da paciência que teve, da atenção que dedicou a cada detalhe. O bebê que antes não parava de chorar agora dorme tranquilo. Miguel encontra alegria na rotina e Manuela se tornou o elo que une todos de forma natural e sólida. E nesse silêncio confortável, Caio entende que o caminho até o final feliz não foi simples, mas foi construído passo a passo, com esforço, paciência e atenção aos pequenos gestos que realmente importam. Ele percebe que a felicidade está mais próxima do que imaginava, e que cada escolha feita até aquele ponto teve um valor incalculável. O dia começa com uma luz dourada iluminando a mansão de Caio. Pela primeira vez, a casa inteira parece respirar em harmonia. Davi dorme tranquilamente em seu berço, Miguel corre pela sala com energia contagiante, e Manuela organiza o café da manhã com um sorriso sereno. Caio observa tudo de longe, percebendo que cada detalhe construído ao longo dos meses se transformou em algo maior do que ele imaginava. Não é apenas uma rotina, é uma vida cheia de significado, afeto e cuidado. Caio se aproxima da mesa e cumprimenta Miguel com um sorriso largo. O menino responde com alegria, falando sobre os planos para o dia na escola e pequenas aventuras que planejou. Manuela, preparando as frutas e o pão, acompanha a conversa com atenção, rindo das histórias do filho e sentindo uma sensação de estabilidade que há muito tempo não experimentava. Davi desperta com um sorriso, como se entendesse a energia da casa, e estende os braços para Caio. Ele pega o bebê no colo, sentindo o toque delicado e o calor que transborda de pequenos gestos, e percebe que aquela conexão é algo que vai muito além de palavras. O telefone toca, mas Caio decide ignorar por um momento. Ele prefere observar a rotina natural que se formou. Cada risada, cada cuidado, cada gesto de Miguel e Davi cria uma sensação de completude que ele nunca havia sentido. Manuela percebe o olhar dele e entende a profundidade do que sente sem precisar de explicações. É um sentimento silencioso, mas intenso, que cresce a cada dia, a cada passo compartilhado. Mais tarde, Bianca aparece novamente. Desta vez tentando uma última tentativa de interferência. Ela fala sobre eventos, compromissos e negócios, mas Caio permanece firme. Ele responde com cordialidade, mas o tom revela que sua prioridade mudou completamente. Ele observa a harmonia da casa, o cuidado de Manuela com Davi, a alegria de Miguel, e entende que nada do que Bianca possa oferecer se compara ao que está construindo ali. Bianca percebe que perdeu espaço e poder, e sai sem causar estragos, deixando a mansão finalmente livre de tensões externas. O dia segue com pequenas conquistas silenciosas. Manuela, Miguel e Davi brincam no jardim, enquanto Caio os observa com atenção. Ele participa das brincadeiras, interage com os dois, e percebe que momentos simples como esses são os que realmente constroem laços. Ele sente uma alegria profunda ao ouvir as risadas de Miguel, ao ver Davi tentando alcançar suas mãos e ao perceber a segurança que Manuela transmite a todos. É uma sensação que dinheiro nenhum poderia proporcionar, e ele reconhece o valor de cada pequeno gesto. No fim da tarde, Caio convida Manuela para conversar. Eles sentam juntos no sofá da varanda, observando o céu tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol. Ele fala sobre tudo o que aconteceu, sobre a transformação que a rotina trouxe, sobre a forma como cada gesto dela impactou sua vida e a de Davi. Manuela escuta, emocionada, e responde com sinceridade, reconhecendo que também sentiu a mudança em sua própria vida. Miguel, brincando próximo, percebe o clima diferente e sorri, sentindo que a felicidade está finalmente presente de forma plena.
Caio decide que é hora de dar um passo importante. Ele segura a mão de Manuela e fala sobre a ideia de tornar aquela união algo ainda mais concreto. Não são palavras vazias, são promessas silenciosas de presença, cuidado e parceria. Manuela sente o coração acelerar, emocionada, mas confiante, porque cada gesto de Caio até aquele ponto demonstrou compromisso verdadeiro. Miguel corre até eles, abraçando ambos, sentindo que algo especial está acontecendo, sem precisar entender completamente. Enquanto a noite cai, a mansão é iluminada por uma luz acolhedora, refletindo a paz que finalmente tomou conta do lugar. Caio coloca Davi no colo, e o bebê sorri, sentindo o carinho e a segurança que só o amor genuíno pode proporcionar. Manuela observa a cena, emocionada, percebendo que cada esforço, cada sacrifício e cada decisão tomada até ali trouxe exatamente o resultado que todos mereciam. É um momento de vitória silenciosa, mas profundo, que se manifesta em sorrisos, abraços e olhares cúmplices. Mais tarde, Caio e Manuela preparam um jantar juntos. Miguel participa animado, ajudando a arrumar a mesa, e Davi observa, feliz, participando do ambiente familiar. Cada detalhe, desde o cheiro da comida até o som das risadas, contribui para a sensação de lar que se consolidou ao longo do tempo. Caio percebe que nada na vida dele teve tanto valor quanto esses momentos, e que cada passo dado para proteger e cuidar daquela família teve um custo, mas também uma recompensa incomparável. Depois do jantar, eles se reúnem na sala para brincar e conversar. Caio conta pequenas histórias para Miguel, enquanto Manuela ajuda Davi a se acalmar para dormir. As risadas ecoam pelo ambiente, criando memórias que permanecerão para sempre. Caio sente uma gratidão intensa, percebendo que a felicidade está no cuidado, na presença e no amor compartilhado, não em posses ou aparências. Quando a noite avança, Manuela coloca Davi no berço. Caio se aproxima e observa o bebê adormecendo. Ele sente uma mistura de emoção, orgulho e paz. Miguel, já preparado para dormir, se aproxima e dá um abraço em ambos, transmitindo inocência, confiança e amor. A casa, finalmente, parece completa. Cada gesto, cada sorriso e cada palavra ao longo dos meses construiu uma harmonia que agora é sólida e definitiva. Caio e Manuela permanecem juntos na varanda, observando o céu estrelado. Ele segura a mão dela e fala sobre a importância do que construíram. Não são promessas vazias, são compromissos silenciosos de presença, respeito e cuidado mútuo. Manuela sente a força daquele vínculo, e um sorriso genuíno se forma em seu rosto, refletindo a felicidade que tomou conta da vida de todos. O bebê que antes não parava de chorar agora dorme tranquilo. Miguel encontra alegria na rotina e nos pequenos momentos do dia. Manuela se tornou o elo que uniu todos, e Caio percebe que a vida dele mudou de forma profunda e irreversível. Não há mais tensões, manipulações ou pressões externas que possam interferir. O que permanece é a harmonia, o amor e a conexão entre todos. A noite termina com Caio e Manuela entrando na sala, observando Miguel dormir e Davi descansando. Eles se sentam, de mãos dadas, sorrindo silenciosamente, sabendo que tudo que construíram juntos valeu cada esforço, cada desafio e cada sacrifício. A mansão finalmente se transformou em lar, e a vida que antes parecia cheia de lacunas agora é completa, vibrante e cheia de significado. Naquele instante, Caio percebe que o gesto surpreendente que Manuela fez meses atrás, acalmando Davi quando nada parecia funcionar, não apenas mudou a vida do bebê, mas transformou a rotina de todos. Ele sente gratidão, amor e esperança para o futuro. Cada obstáculo superado, cada tensão enfrentada e cada escolha feita culminaram em algo maior, uma família construída com paciência, cuidado e carinho. O silêncio da noite é agora confortável e acolhedor. A casa está cheia de luz suave, risos contidos e uma sensação de plenitude que ninguém jamais imaginou alcançar tão rapidamente. Caio olha para Manuela, e eles compartilham um sorriso silencioso, entendendo que aquela conexão é o verdadeiro tesouro da vida. E assim, finalmente, a história alcança seu momento mais esperado, a felicidade plena, o amor sólido e a certeza de que cada gesto de cuidado, atenção e afeto construiu um lar capaz de abrigar não apenas pessoas, mas corações inteiros. Fim. Chegou até o fim? Então escreve descansar nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.